Boa tarde a todos. Eu sou o Guido. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho que veio da minha tese de doutorado e que, enfim, está nas últimas etapas da preparação do artigo para a Annals of Applied Statistics. É um trabalho aplicado à ecologia de processos pontuais. No caso, a gente faz uma modelagem em que a gente não faz aproximações da função de verossimilhança, o que é comum em processos pontuais não homogêneos. Então, vamos lá primeiro apresentar qual é o problema. O problema é um tipo de dado chamado presence only. Ele é um problema essencialmente porque ele é um problema de amostragem, no sentido de que, idealmente, quando a gente quer fazer uma análise sobre qual é a distribuição de uma espécie em uma região, o ideal seria planejar o experimento em que os especialistas vão a locais pré-determinados, aleatoriamente, e verificam se lá tem a espécie ou não. Então anotam a presença ou a ausência da espécie. Esse caso seria um caso de amostra de presença-ausência, ou presence-absence. E um exemplo seria aqui a figura do lado direito. Enquanto isso, o que acontece em muitos casos é o presence only, que é o caso em que a informação não veio de um estudo preparado e aleatorizado e bem planejado. Ele vem de o que se chama normalmente de amostragem oportunista, no sentido de que o dado existia, então a gente usa. E ele existia de, digamos, um biólogo que foi buscar essa espécie porque queria estudar, então o biólogo ou a bióloga foi lá e onde sabia que tinha e colheu a amostra. Ou, em alguns casos, tem alguns programas de ajuda de pessoas que não têm formação científica formal e eles vão lá e ajudam registrando, essa espécie aqui é rara, então dão essa informação. E esse tipo de programa chama Citizen Science Programs. Enfim, um problema sério disso é que quando acontece o presence only, normalmente os dados acontecem onde é fácil das pessoas irem. Então, existe possivelmente um certo viés aí, no sentido de que se a gente só for usar essa informação, desconsiderando o fato de que as pessoas só foram colher a presença da espécie perto de onde elas passam, talvez o modelo tente estimar a presença da espécie somente onde é fácil das pessoas irem. E aí causa o viés. Então esse é um problema de amostragem, o presence only. E, enfim, já existe uma literatura de dados presence only atualmente que já é razoavelmente extensa. E então a gente pretende, com esse trabalho, avançar ainda mais a metodologia existente, trazer algumas alternativas que sejam que tenham qualidades e vantagens. Além disso, tudo que a gente faz, a gente quer que seja probabilisticamente bem definido e usando o mínimo de aproximações possíveis. Como a gente vai fazer inferência bayesiana, a gente vai fazer inferência através do MCMC. Então, fazer inferência através do MCMC em si já traz aproximações, que são as aproximações Monte Carlo. Mas a gente vai chegar lá. Então, deixa eu primeiro falar sobre a solução principal que existe na literatura hoje, que é o processo Poisson não homogêneo, que é um caso particular de um processo pontual. Ele é um modelo, assim como todo modelo de processo pontual, ele é um modelo em que está modelando as localizações dessas ocorrências da espécie, mas também a quantidade ao mesmo tempo. Então, é uma quantidade e locações são simultaneamente aleatórias nesse problema. Isso faz sentido, né? Quando a gente pensa
no problema em si, a gente vê uma região, pensa nas espécies, né, na espécie, nos espécimes, nos indivíduos dessa espécie. Nessa região a gente não sabe quantos nem onde estão, então o processo Poisson cabe muito bem aqui, o processo pontual. E o processo Poisson é um caso simples de um processo pontual e é fácil de trabalhar. Mas nota que no caso de presence only, a gente sabe, ou a gente supõe, pelo menos, que todas as espécies, todas as ocorrências da espécie, todos os indivíduos não foram vistos. Então esse é um ponto importante que eu vou chegar daqui a pouco. Então vou falar primeiro um pouco o que é o processo Poisson, como é que ele funciona. Ele tem um único parâmetro que é um parâmetro funcional, que a gente chama de lambda normalmente, está aqui ele. É um parâmetro positivo, similar com o parâmetro de uma distribuição Poisson, mas nesse caso ele é uma função, não é um número. Aqui eu botei uma figura para ilustrar mais ou menos como é que funciona essa ideia do processo Poisson, em que aqui as cores estão representando o valor dessa função, desse quadrado 0,1 aqui, e os valores mais altos da função são aqui os pontos, as regiões mais vermelhas, mais quentes, e dá para ver que os pontos acontecem mais frequentemente onde a função é quente, ou a função é grande. Então, a gente, antes de simular esses dados, eu não sabia quantos pontos ia ter, porque a quantidade de pontos é aleatória. E ele simplesmente foi colocando mais pontos, os pontos foram ocorrendo mais onde a região é mais quente, mas com intensidade mais alta. Que esse parâmetro lambda também é chamado de parâmetro de intensidade. Tudo que precisa acontecer para um processo ser chamado de um processo Poisson é que, se você, dentro dessa região, pegar qualquer sub-região, a quantidade de pontos dentro da sub-região que você escolheu tem que ser uma variável aleatória Poisson. E essa variável aleatória Poisson vai ter uma média, uma taxa, que depende da integral dessa função de intensidade, dessa função da média. Além disso, duas regiões disjuntas vão ter a quantidade de pontos independentes. Bastam essas duas propriedades para já caracterizar o processo Poisson. Mas é claro que isso já vem também com muitas outras propriedades muito interessantes. Muito bem. Vamos falar sobre o processo Poisson para o nosso caso em particular. A gente tem uma intensidade. Esse aqui eu chamo de um modelo tradicional, porque é como vem sendo modelado desde sempre, basicamente. Então, é a forma mais intuitiva, né, e mais fácil de pensar em como modelar isso, se a gente tem covariáveis. Se a gente tem covariáveis que explicam a intensidade da espécie. Ou seja, o que eu chamo de intensidade da espécie? Altas intensidades da espécie representam grande frequência de ocorrências. Então, uma variável que explique a intensidade seriam variáveis que facilitem ou dificultem a presença da espécie naquele local. Então, a gente modela isso com uma regressão, que eu chamo aqui de Z-beta. Z aqui são as covariáveis, eu chamo de covariáveis de intensidade, e elas são covariáveis que dependem do local. Ou seja, para cada ponto diferente da região, você tem covariáveis diferentes. Então, essa regressão Z-beta aqui, ela é ligada à intensidade lambda através da função log, no modelo tradicional. Lembrando que a função lambda tem que ser sempre positiva, então lambda é a exponencial dessa regressão aqui. Então é bem intuitivo, lembra bastante o modelo linear generalizado, Poisson. E, além disso, ocorre uma coisa interessante aqui, que é uma operação chamada de thinning, que essencialmente significa que, deixa eu voltar um slide aqui, pegando esses pontinhos aqui, o thinning significaria que para cada ponto eu vou remover ou manter ele com uma certa probabilidade. Isso seria o thinning. Então, remover alguns e manter outros seria o resultado dessa operação. Então,
fazer o thinning das ocorrências significaria basicamente removê-las com uma certa probabilidade. E isso, nota que isso tem bastante a ver com o processo que a gente está tentando modelar em si. Ou seja, se a gente voltar lá para o que eu estou tentando modelar, eu estou tentando modelar as ocorrências da espécie numa região em que eu só observo uma parte delas, uma parte que é ali próxima de onde é fácil das pessoas irem. Então, esse thinning, ele acontece, na verdade, removendo as ocorrências que são difíceis de acessar e mantendo as ocorrências que são fáceis. Então, nesse sentido também, o processo Poisson, ele é muito prático para esse problema, porque a operação de thinning mantém o processo como Poisson, ou seja, você tinha lá os pontinhos que vieram de um processo Poisson. Você remove alguns deles através do thinning. O que sobra continua sendo um processo Poisson. E então, isso também isso é uma propriedade do processo Poisson que facilita bastante fazer as contas. Então, vamos lá. A gente faz o thinning das observações que a gente não observou, das ocorrências que a gente não observou, e cada uma delas acontece com uma probabilidade P. E essa probabilidade P aqui também vai ter a sua regressão. E aqui uma regressão com umas outras covariáveis que a gente chama de W, e essas covariáveis W aqui, elas agora representam outra coisa. Elas não representam mais como Z a intensidade, ou seja, por que a espécie acontece. Agora ela está explicando o thinning, ou seja, o W que está aqui para explicar por que algumas observações, por que algumas ocorrências são observadas e outras não. Ou seja, esse W aqui vai ser provavelmente alguma coisa a ver com acessibilidade, com como é fácil de você observar uma ocorrência caso ela esteja ali. Então, por isso eu chamo elas de covariáveis de observabilidade, porque elas representam quão observável um pontinho uma ocorrência, um indivíduo da espécie é. E aqui tem uma ligação logito só para simplesmente transformar essa regressão no número entre 0 e 1. E esse aqui é o modelo tradicional. Essa aqui é a representação tradicional dos parâmetros para um processo Poisson de dados de prevenção. A gente obtém, em consequência, uma função de verossimilhança que tem essa cara aqui. Ela tem duas partes, tá? Aqui uma exponencial de menos a integral da função de intensidade na região inteira, vezes um produtório aqui da intensidade do processo feito o thinning. Então, tem aqui a parte da intensidade, tem aqui a parte da observabilidade. Isso aqui, essa função de verossimilhança, ela tem dois problemas grandes. Um problema grande é essa integral aqui, que ela não é resolvível analiticamente. Porque por mais que seja simplesmente uma função exponencial aqui, o problema é que a integral é na região e o S, em ds, e o S só aparece dentro do Z aqui, ou seja, a gente precisaria saber qual é a forma funcional das covariáveis dentro da região para poder integrar isso aqui analiticamente. E a gente não sabe isso. Essas covariáveis aqui vai ter temperatura, vai ter pH do solo, vai ter elevação, e a gente não sabe qual é a forma funcional da elevação da temperatura ao longo da região. Então, esse é um problema. Esse aqui é uma função de verossimilhança que a gente não sabe calcular. E outro problema é um problema que acontece nessa segunda parte aqui, que eu expliquei um pouquinho melhor aqui. Tem já alguns trabalhos que levantam essa questão, que é o seguinte: imagina que você tem uma espécie em que você tenha sempre, em todos os pontos, você tenha baixa observabilidade, ou seja, é uma espécie que é difícil de ver. Então, essa probabilidade aqui, essa parte direita aqui desse produto, é um número bem pequenininho, porque a probabilidade de observar é pequena. E quando isso acontece, então esse número aqui, ele é muito próximo de simplesmente a exponencial de W delta. Então, esse produto se torna muito similar a esse aqui. E aí,
quando a gente olha para essa parte aqui do expoente, é simplesmente a soma de duas componentes de regressão, mas aí tem um problema, porque imagina que Z e W, né, que são os dois conjuntos de covariáveis, eles tenham covariáveis muito correlacionadas. Ou, digamos que você queira colocar a mesma covariável, ou seja, imagina que tem uma covariável que explique tanto a ocorrência da espécie quanto a observabilidade. Imagina que seja uma espécie que não ocorre muito próximo das ruas ou de onde as pessoas passam. É uma espécie que naturalmente se afasta das pessoas. Então, essa covariável de observabilidade, ela também explicaria a intensidade. Então, seriam duas covariáveis muito correlacionadas nesses dois conjuntos, mas como virou uma regressão só, você não pode ter os dois efeitos, ou seja, você não vai conseguir medir esses dois efeitos. Isso é um problema que é um problema de identificabilidade e, enfim, é um problema conhecido já para esse modelo em que, enfim, não pode ter essas covariáveis muito correlacionadas. Inclusive, você não pode ter um intercepto para os dois componentes, porque aí, de fato, você vai ter duas covariáveis muito correlacionadas, que é a covariável constante igual a 1. Então, esse é um outro problema sério desse modelo. Antes de prosseguir para a proposta, eu vou falar rapidamente sobre as outras soluções que existem, só para não passar em branco. A solução mais popular que existe é o chamado Maxent, né, que é uma abordagem de machine learning baseado numa ideia de máxima entropia, em que ela é muito popular porque tem um software que faz já tudo prontinho e os biólogos adoram porque simplesmente clica aqui e já sai um resultado todo lindo com um arquivo enorme, cheio de resultados e gráficos bonitos. Então, isso faz uma grande diferença para a usabilidade do método. Mas, em alguns trabalhos, já foi provado que esse método é equivalente à solução de máxima verossimilhança desse modelo que eu acabei de comentar, do modelo tradicional. Além disso, tem outros também que são talvez não tão conhecidos, mas também razoavelmente bem usados. Tem um outro trabalho de Max Schleich, que é de 2012, mas aqui, enfim, tem alguns trabalhos que já mostram que o modelo tradicional tem mais confiabilidade do que o Max Schleich, porque o Max Schleich tem alguns problemas sérios analíticos. E as pseudo-ausências é o que se usava antes de aparecer o Maxent, na verdade, que o Maxent, a primeira versão do Maxent apareceu em 2004, antes disso se usava essas pseudo-ausências. Basicamente o que acontecia, você selecionava pontos aleatórios na região em que não se observou a espécie, chama esses pontos de ausências e você trata como se fosse um problema de regressão logística. Tem, obviamente, o grande problema que essas regiões que você chamou de ausência, você não sabe se são ausências de fato. Então, você pode, sem querer, você está meio que praticamente chutando o resultado. Vamos falar agora sobre qual é a proposta do trabalho. A proposta do trabalho é a seguinte: vamos primeiro supor que essa função lambda, esse parâmetro, ele é limitado superiormente. Isso não é um absurdo, isso é uma coisa bem razoável de se pensar, na verdade. Porque lembrando que o lambda é uma função, né, das covariáveis, e as covariáveis são todas características físicas, né, ambientais, biológicas, geológicas da região. Todas essas características são limitadas fisicamente. Você não pode passar de uma certa temperatura, ou pelo menos você não passa de uma certa temperatura. A elevação não passa de tanto. Todas as covariáveis têm um limite físico. Então, dizer que a função de intensidade é limitada não é um absurdo. Então, dado essa função, dado esse valor limite que eu chamei aqui de lambda estrela, que é como se fosse de fato uma cota superior para a função de intensidade. Então a gente vai
parametrizar a função de intensidade da seguinte forma. Uma função Q vezes esse tal de lambda estrela. Agora a diferença é que essa função Q é uma função entre 0 e 1. Então, a gente simplesmente separou a função de intensidade com um topo, e aí essa função Q ela vai modelar o quanto que essa função de intensidade está variando entre 0 e o topo. Esse lambda estrela é claramente mais um parâmetro do modelo, e eu estou colocando aqui uma função logito para fazer essa ligação das mesmas covariáveis, com o mesmo beta. Então, simplesmente mudou um pouquinho a relação como essa regressão se relaciona com a função de intensidade. Essa função logito não precisa ser uma função logito, pode ser qualquer função que leva da reta do 0 e 1 para a reta. Pode ser o probito, pode ser a log complementar, pode ser qualquer outra função dessa. A segunda parte a gente também faz da mesma forma, ou seja, aquele thinning acontece também com um logito, também não precisa ser um logito, mas a gente está usando aqui um logito. Além disso, eu estou incluindo mais 2 processos pontuais. Incluindo no sentido de que o modelo matemático inclui esses 2 processos pontuais. Eles não são observados, então eles são também parâmetros do modelo, eles são um data augmentation, de fato. Um deles, o que eu chamo de x', né, considerando que x eram os pontos que eu observei, x' são os pontos que eu não observei, ou seja, x' aqui está de fato representando todos os componentes que não foram observados. Componentes não, todos os indivíduos da espécie. Então, o x' aqui, ele cumpre um papel não só de fazer a minha parte matemática, que vai ficar claro por que eu faço isso daqui a pouco, mas ele também serve como previsão, porque a estimação de x', de onde x' ocorre na região, é uma previsão de onde estão as espécies, os indivíduos da espécie que não foram observados. Além do x', eu estou colocando um outro processo U, que é um nome totalmente diferente, não é x nada, ele simplesmente é U. E ele aqui não tem nenhuma interpretação física. Ele não está aqui para fazer previsão, para fazer nenhuma interpretação. Ele só está aqui para fazer uma completude do processo. Por que eu digo completude? Por causa do seguinte. Aqui eu vou fazer um processo inverso do thinning, né? O que eu tinha antes eu tinha todas as ocorrências, e essas ocorrências foram divididas em observados e não observados. E aí o thinning foi feito retendo todos os observados e removendo todos os não observados. É isso que está acontecendo aqui com o x união x'. Então aqui, x união x', eu estou reconstruindo uma operação chamada de superposição, e aí a superposição de processos Poisson continua sendo processo Poisson. Então, esse x união x' é simplesmente a superposição desses 2 processos para juntar tudo como só ocorrências, sejam observados ou não. E eu também faço superposição com esse processo U, de tal forma que, juntando tudo num bolo só, esse novo processo Poisson não é mais não homogêneo, agora ele é homogêneo. Ou seja, a função de intensidade desse processo gigante aqui, que eu juntei todo mundo, essa função de intensidade é constante. E aí, isso vai facilitar algumas coisas. O que eu fiz? Desculpe. Então, eu tenho aqui a função de verossimilhança desse processo aumentado. Ela é um pouquinho maior do que era antes, mas dá para notar que algumas coisas aconteceram. Primeiro, aquela integral desapareceu. Por quê? Não é que ela desapareceu, mas ela virou. Você lembra que era a integral da função de intensidade? Mas agora, como o meu processo aumentado tem uma intensidade constante, então virou uma intensidade constante. E integral de uma constante é a constante vezes
a área da região. Acabou. A integral se resolveu trivialmente. Além disso, aquele segundo problema de que a gente tinha uma função de exponencial vezes uma função logística, e quando a função logística era pequena, juntava as duas partes numa regressão só, agora eu tenho o produto de duas funções logísticas. Não é que o problema desaparece por completo, mas só que para acontecer o problema, precisa não só a probabilidade de observação ser pequena, como também a intensidade ser pequena. Ou seja, isso só vai acontecer, aquele problema da identificabilidade, só vai acontecer se for estudada uma espécie muito rara que seja muito difícil de observar. É possível, mas isso aqui acontece menos frequentemente do que na outra. Porque no outro caso, bastava ser difícil de observar. Se fosse uma espécie que é super abundante, mas difícil de observar, o problema acontecia. Aqui não, se a espécie for abundante e for difícil de observar, não tem o problema da identificabilidade. Então, essa é uma consequência aqui do produto de duas funções logísticas. Então, aqui tem esse aqui, ó, é a parte dos dados observados. Aqui é a parte do x', que são os dados, as ocorrências não observadas. E aqui é o u, que entrou simplesmente para completar essa integral aqui, de forma que ela fosse a integral de uma constante. Então, a gente incluiu esses dois processos pontuais, modificou um pouquinho a forma que acontece a função de intensidade. A gente resolveu a integral, resolveu talvez o problema de identificabilidade, mas a gente acabou com um outro probleminha que a gente agora tem dois processos para estimar também. E lembra que esses processos é o caso em que tanto a quantidade quanto a localização dos pontos é aleatória. Então o problema fica um pouquinho complicado, porque a gente acaba com o problema de dimensão infinita. Mas somos bayesianos, eu sou pelo menos, e o meu orientador Dani também. E a beleza disso aqui é que a estatística bayesiana, através de MCMC, tem uma solução muito gratuita para esse problema. Vamos chegar lá. Então a gente tem um vetor de quantidades desconhecidas, que eu chamo de θ, que aqui são os parâmetros beta da regressão da intensidade, delta da regressão de observabilidade, o tal do lambda estrela, que é aquela cota superior, e os dois processos latentes. A inferência é baseada na distribuição posterior, que tem essa cara aqui, e essa distribuição posterior ela não é uma distribuição conhecida fechada, então a gente vai resolver ela através de MCMC. Mas a graça é a seguinte: MCMC, eu vou usar o amostrador de Gibbs. Para quem não conhece, a gente precisa encontrar as distribuições condicionais completas, e as condicionais completas desses dois processos são processos Poisson. Então, a amostragem deles sai direto. A gente sabe fazer isso desde 1979 com um artigo do Lewis and Shadler na JASA. Então, talvez esteja falando besteira. Não tenho certeza de onde foi. Depois eu verifico. Além disso, a gente tem um resultado que vem um pouquinho para alegrar, que é só porque a gente usou a função logística como ligação, a função logito na ligação daquela função Q, tem um resultado limite em que a função de intensidade que a gente está modelando, que é a função Q vezes o lambda estrela, no limite, quando o lambda estrela vai para infinito e o intercepto vai para menos infinito, a gente se aproxima do modelo tradicional. Então, essa aqui é uma coisa bonita que liga os dois modelos. Então, se tivermos muitos críticos para esse modelo, esse aqui pode dar uma apaziguada, porque significa que a gente não está assim tão louco. Então, esse é o resultado bonitinho que está lá no artigo, que vai sair daqui a pouco. Então, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações. Eu tenho duas aplicações para mostrar. A primeira é uma árvore de eucalipto, nesse gráfico aqui, que é o gráfico que eu mostrei lá no começo.
São 230 pontos aqui perto de Sydney, na Austrália. Essa aqui é a árvore, olha como ela é linda, é um eucalipto. E, enfim, esse conjunto de dados aqui é um conjunto de dados já bem conhecido na literatura de Presence Only, porque ele, como eu mostrei no começo, tem tanto esses dados quanto os dados de Presence Absence. Então, todo mundo que quer publicar em Presence Only acaba usando esse dado aqui, e eu também usei, principalmente para ter uma certa comparabilidade, já que tem outros artigos usando, né? Vou falar um pouquinho sobre as covariáveis. São cinco covariáveis de intensidade. Elas são quantidades de incêndios desde 1940 e alguma coisa, a temperatura mínima anual, a temperatura máxima anual, quantidade de chuvas. E tem uma variável categórica de solo, que são diversas categorias, mas os dados observados só tem 5 categorias, então eu só coloquei essas 5 aqui. Os dados observados, eu digo esses 230 pontos, esses pontos onde eles foram, essa árvore de eucalipto foi observada, tem essas 5, só tem 5 categorias, sendo que uma delas acho que só tem 2 observações. Enfim, ela não dá muito significativo. Além disso, a gente incluiu também os efeitos quadráticos e os efeitos de interação, tirando a interação com o solo. Essa aqui é uma prática comum, na verdade, porque é uma das opções que o Maxent dá, então também muita gente acaba usando. Enfim, como não tinha tantas covariáveis também, eu coloquei os efeitos quadráticos, que, enfim, deu um pouquinho mais de informação. Além disso, essa aqui são as variáveis de intensidade. Você vê que elas estão representadas pelo beta aqui, que os betas estão representando os efeitos dessas covariáveis. Além disso, tem as de observabilidade, que são as distâncias às estradas principais, distâncias aos centros urbanos. Aí também tem os efeitos quadráticos e de interação aqui. Então, está aqui num outro conjuntinho. Então, vamos lá. Uma vez que a gente ajustou esse modelo, a parte interessante daquele outro conjunto de dados de Presence Absence é que a gente justamente pode fazer comparações de previsão. A gente pode fazer a previsão daqueles dados de presença e ausência e comparar isso. E como presença e ausência são dados binários, existe essa métrica chamada AOC, que é Area Under the Rock Curve, e a ROC é uma sigla também que é Receiving Operating Curve, que enfim, é uma coisa que veio lá da década de 40, se não me engano, para estudar a recepção de radares, mas foi estendida porque acabou sendo muito usada para respostas binárias e comparar o quão frequentemente o modelo acerta essas respostas binárias e o quão frequentemente ela erra. E um AOC maior representa uma previsão melhor. Só um pequeno adendo, no artigo que a gente submeteu, essa métrica foi bastante criticada, com razão, porque ela tem características analíticas criticáveis, no sentido de que ela não é um score próprio, né, uma comparação própria, enfim, isso é muito usado na ecologia e há críticas. A gente só incluiu porque ela é muito usada na ecologia. Então tá aqui o resultado. Eu coloquei o Max Like só para mostrar que ele de fato era pior. Aqui em laranjinha está o modelo tradicional e a nossa está aqui na linha preta. Mas uma coisa interessante é a seguinte: como a gente está fazendo análise bayesiana completa com o MCMC, a gente tem uma amostra posterior dos parâmetros. E como o AUC é uma função dos parâmetros, então a gente também tem uma amostra a posteriori do AUC. Logo, a gente pode fazer... a gente pode mostrar a distribuição a posteriori do AUC, que é o que está aqui, essa curva aqui. E o interessante de ver aqui é que mais de 90% do nosso AUC é maior do que o tradicional. Então, esses dois valores pontuais aqui não estão muito distantes, mas o que é mais representativo para mim é que
tem muita probabilidade de que o nosso AUC seja maior do que o AUC tradicional. Então, esse é um resultado que dá um pouco de confiança de que a gente está fazendo previsões melhores do que o modelo tradicional. E o Max-like nem se fala. Então, o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu resultados melhores do que os modelos já usados. A gente conseguiu boas estimações de parâmetros. O modelo tradicional estimou alguns betas de valores muito grandes, de forma que era completamente não realista, principalmente porque, lembra, que o modelo tradicional é exponencial de uma regressão. Então, se o beta é muito grande, na escala exponencial, você está indo de 0 até alguns milhões, né, de valor esperado de ocorrência, com pequenas variações da covariável. Isso não é muito realista. Segunda aplicação é uma árvore chamada angico, que acontece principalmente na região do semiárido brasileiro. É uma árvore bem bonita. São 544 pontos que foram analisados. E o que é interessante, eu mostro aqui de novo essa tabela. E, enfim, eu não vou entrar aqui no detalhe de quais são todas as covariáveis, porque tem um monte. Aqui sim tem muito mais. Inclusive, eu não incluí os efeitos quadráticos de interação, porque eu ia acabar com, não lembro agora, mas eram mais de 200 covariáveis, né? E tipo, mais de 200 covariáveis para 500 pontos acaba tendo algum problema. Mas o que eu quero trazer de interessante aqui é o seguinte: a gente incluiu aqui a distância aos institutos de pesquisa e a distância às regiões semiáridas dessa covariável, de cada ponto, né? Então são duas covariáveis que elas entraram tanto no estudo da intensidade quanto na observabilidade. Então, a graça disso aqui é o seguinte: o modelo tradicional não consegue lidar com isso aqui, porque essa é a mesma covariável. Enquanto isso, a gente colocou a mesma covariável aqui nos dois, com a esperança de que o nosso modelo consiga lidar com isso sem morrer. Uma vez estimados os modelos, eu tenho aqui a distribuição a posteriori desses dois pares de parâmetros, e dá para ver aqui que essas distribuições são praticamente independentes, né? Quer dizer, esses parâmetros são praticamente independentes entre si, o que nos dá a confiança de que sim, o modelo é capaz de separar os parâmetros sem problemas de identificabilidade. Então, essa figura aqui nos deu bastante confiança de que de fato a gente estava conseguindo o que a gente se propôs a fazer. Só um pequeno gráfico a mais, porque eu coloquei também os interceptos, né? Lembrando que o modelo tradicional não pode ter os dois interceptos, aqui a gente pode. E aí, essa figura vai ficar bastante tempo olhando para entender o que está acontecendo, mas dá para ver que não são completamente independentes, existe uma certa relação aqui, mas só que se a gente dividir o gráfico aqui, nessa linha aqui, dá para ver que essa região aqui no meio parece que eles são independentes, e tem uma outra região aqui embaixo à direita em que eles são correlacionados, tem uma relação entre eles. Então esse gráfico aqui eu achei bem interessante, pelo que ele informa sobre esses interceptos. Bom, essa aqui é um estudo em que mostra que a gente consegue estimar os modelos com redução de problemas de identificabilidade. Não foram completamente eliminados, dá para ver ali no intercepto que existem ainda algumas questões de identificabilidade. E só para comentar aqui, o modelo tradicional não conseguiu dizer que nenhum dos parâmetros era significativamente diferente de zero. Então, o modelo tradicional nem conseguiu estimar direito esse modelo. Olha que interessante. Já foi publicado um pacote em R que executa esse modelo, que faz todas essas contas, a implementação desse modelo completamente. Dá para ver aqui, eu botei aqui ele andando, como é que ele funciona. Ele tem
a parte do MCMC ele tem uma barrinha que vai indo até 100%, e aí você pode acompanhar sem precisar ficar em dúvida em que pé está o seu modelo. Você pode instalar ele através desse comando aqui, install packages base PO. Bom, podem me mandar também feedback sobre o pacote. Feedback construtivo eu estou sempre disposto a ouvir. Por fim, tem uma coisa interessante que, já que eu estou aqui falando na UFAM, eu tenho que falar disso, porque eu estou agora envolvido implementando, usando esse método e o pacote que eu acabei de falar em dados daqui da Amazônia, em que, na verdade, a gente está estudando não uma espécie biológica, mas sim geoglifos, que são evidências de presença indígena em diversos locais, e essas presenças elas foram colhidas de forma oportunista, talvez porque estavam perto das estradas, ou elas foram identificadas por imagens de satélite, mas que a imagem de satélite não consegue ver geoglifos que estão embaixo de árvores. Então, uma das variáveis de observabilidade são, de fato, a cobertura de árvores. Então, essa é uma coisa interessante que está acontecendo aí na Amazônia mesmo. Enfim, em breve teremos os resultados publicados com esse próprio método e o pacote que, enfim, eu decidi não mostrar muito do pacote porque eu achei que eu ia acabar entediando muita gente. Mas aqui ele tem coisas interessantes, ele ainda vai ganhar mais coisas ao longo do tempo, mas ele já está disponível no CRAN para quem quiser baixar. Então, completando, a gente apresentou um método que não precisa fazer nenhuma aproximação da função de verossimilhança, que tem resultados melhores do que alguns métodos já estabelecidos. A gente consegue identificar parâmetros que não deveriam ser segundo a literatura. É claro que a identificação desses parâmetros só acontece por causa da forma paramétrica das funções logísticas ou qualquer outra parametrização que se queira usar, mas isso não é um grande absurdo. A gente, no artigo, que está muito próximo de ser publicado, no artigo a gente fala um pouquinho sobre os estudos simulados, em que a gente, de propósito, a gente muda a função de ligação. A gente fala assim, não, a função de ligação verdadeira não é a logística. A gente simula os dados e aí o modelo vai lá e consegue chegar próximo da função de intensidade real. Então a gente tem uma certa confiança de que mesmo quando essa função de ligação não esteja muito bem especificada, o modelo consegue mesmo assim se aproximar da função real, inclusive quando a função real é do modelo tradicional. Então, quando você tem um modelo que é log linear com relação às covariáveis, o nosso modelo também consegue chegar lá. Ele demora um pouquinho, porque lembrando que os dois modelos se equivalem quando o lambda estrela é infinito. E o lambda estrela ser infinito significa que eu estou simulando muitos pontos para aqueles processos x' e u. Então, isso aumenta o tempo de cálculo, obviamente. Mas, enfim, se é infinito, a gente chega lá. Isso está mostrado no artigo. Que, enfim, eu sempre falo do artigo que ele não está publicado, então é um pouco vergonhoso, mas aqui ele vai sair. Outra coisa, a gente consegue estimação completa da incerteza através da distribuição a posteriori, que é uma coisa que não tem aparecido nos métodos da literatura, porque eles normalmente são métodos de otimização e simplesmente dão um resultado, ou é um resultado baseado em algum teorema assintótico, que, no melhor dos casos, é uma aproximação talvez tosca dessa incerteza. A gente tem a incerteza completa e exata, a menos da aproximação Monte Carlo, claro. Temos um pacote com implementação em R, então
Se o pacote não está perfeitamente fácil de usar agora, ele pelo menos está muito mais fácil do que estaria se a pessoa tivesse que ler o artigo de escrever um programa do zero. Mas esse último ponto aqui, esse último bullet aqui eu coloquei porque, olha só, a gente apresentou um modelo que parece lindo, parece que funciona, mas lembrando, o Presence Only é um problema ainda de amostragem em que muito frequentemente tem informação fraca. E toda a informação do modelo vem das covariáveis. Então, se a qualidade das covariáveis for ruim, não adianta qual seja o modelo, não vai conseguir tirar muita informação. Então, sempre lembrem-se, informação é importante independente do modelo. Nenhum modelo corrige informação ruim. Então, muito obrigado a todos. Um catinguelê para todos. Dúvidas, sugestões e críticas, mandem para o e-mail que está na tela. Eu vou passar rapidamente pela bibliografia. Eu estou procurando aqui para ver se tinha o Lewis and Shedler, não tem. E, enfim, eu vou botar o pé pelas mãos para aquele comentário. Mais uma referência aqui. Inclusive, o David Wharton foi a primeira pessoa que me apresentou esses dados do Eucalipto. Então, eu fico por aqui.